Obrigado a todas e a todos que estão participando deste evento online. Hoje teremos o 56º webinário do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que forem falar. Perguntas serão permitidas após o seminário, a menos de solicitação dos palestrantes, e podem ser feitas pelo chat, tanto nessa sala virtual quanto pelo YouTube. As inscrições serão controladas pela secretaria, que eu peço ajuda para registrar a ordem dos inscritos. Hoje temos a grande satisfação de contar com os professores Anderson Gomes e Ernesto Raposo como palestrantes. Anderson Stevens Leônidas Gomes concluiu a graduação em licenciatura em Física e o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Realizou o doutorado em Física no Imperial College of Science, Technology and Medicine da Universidade de Londres, no Reino Unido. É professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A. Professor Ernesto Carneiro Pessoa Raposo concluiu a graduação, mestrado e o doutorado em Física no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco e fez estágio pós-doutoral na Harvard University, nos Estados Unidos da América. É professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1C. Bom, eu poderia me estender com grande satisfação detalhando os currículos e as realizações dos nossos palestrantes. Mas vou apenas acrescentar que alguns de seus trabalhos foram citados pelo relatório da Real Academia Sueca de Ciências, referente ao Prêmio Nobel de Física deste ano. Pois estamos aqui hoje para ouvir os professores Anderson Gomes e Ernesto Raposo, de forma que é melhor eu não me alongar mais, passando a palavra para os nossos palestrantes. Professores Anderson e Ernesto, uma vez mais, muito obrigado por aceitar nosso convite e, a partir desse momento, o palco é de vocês. Muito obrigado, Crispino. É uma honra estar aqui e eu acho que eu posso estender as minhas palavras para Anderson também, que falará daqui a pouco. A gente combinou que no início da palestra eu falarei, em seguida eu passo a palavra para Anderson, que finalizará a palestra, ok? Então, muito obrigado pelo convite. Ficamos muito satisfeitos, muito agradecidos. E para começar, pegando um gancho no que você falou, né, em outubro desse ano, primeira terça-feira de outubro desse ano, os vencedores do Prêmio Nobel de Física foram divulgados: Syukuro Manabe, de Princeton, Klaus Hasselmann, do Instituto de Meteorologia de Hamburgo, e Jorge Parisi, da Universidade de Roma La Sapienza. Então, parte dessa palestra é justamente a gente conversar sobre a contribuição dos trabalhos que levaram ao Prêmio Nobel, com foco, basicamente, principalmente, no trabalho de Jorge Parisi. A menção do Nobel foi pelas contribuições seminais para o nosso entendimento dos sistemas complexos. Depois há também menções particulares para o trabalho de Hasselmann e de Manabe, pela modelagem física do clima da Terra, e, em particular, para o trabalho de Jorge Parisi, que é o nosso foco maior na palestra de hoje, pela descoberta da ação recíproca, né, do interplay aí, de desordem e flutuações em sistemas físicos, desde a escala atômica até a escala planetária universal. Tá bom? Então, eu queria começar, então, descrevendo ou dizendo para vocês o que é um vidro de spin. Né? Para a gente falar sobre o que é um vidro de spin, então você tem basicamente dois modelos bem arquetípicos assim, do magnetismo. Você tem aqui à nossa esquerda o ferromagnetismo, em que os spins a baixas temperaturas, quer dizer, a temperatura menor do que a temperatura crítica, estão aproximadamente alinhados, quase que com perfeição. E você tem os sistemas vidros de spin, que foram descobertos bem depois, vou contar um pouco a história, em que, abaixo de uma temperatura crítica também conhecida como temperatura de congelamento, eles se fixam
eles congelam, entre aspas, em direções aleatórias, mais ou menos como está sendo mostrado nessa representação aqui pictórica. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje da palestra de hoje é a gente falar um pouquinho sobre os vidros de spin, com foco na contribuição de Parisi e depois fazendo a transição para os nossos trabalhos recentes dos vidros de spins fotônicos, que também receberam algum destaque do Comitê Nobel de Física, da Academia Real de Ciências da Suécia, nesse último outubro. Tá? 2 ingredientes são importantes para os vidros de spin, quais sejam desordem e frustração. A desordem está mais ou menos clara aí das configurações dos spins. A frustração, no sentido magnético ou energético, é o fato de você não conseguir satisfazer simultaneamente todos os acoplamentos entre os spins. Às vezes um spin gostaria que o spin vizinho estivesse apontando para baixo, mas o outro vizinho gostaria que ele estivesse apontando para cima. Então, isso gera uma certa frustração nesse sentido energético do termo. A história toda começa em 1972, início da década de 70, quando Canella e Maydos, fazendo experimentos com ligas de ferro e ouro, com uma pequena percentagem de íons magnéticos de ferro, notaram um comportamento magnético bem fora do padrão. Vejam, aqui do lado esquerdo você tem a suscetibilidade magnética em função da temperatura, claramente mostrando um pico na temperatura crítica. Só que, abaixo dessa temperatura, qual era a fase que aparecia? Porque não era uma fase ferromagnética, com os spins alinhados, não era uma fase antiferromagnética, com um spin para cima e um spin para baixo, spin para cima e spin para baixo. Era uma fase aparentemente sem qualquer tipo de ordem espacial dos spins. Os spins pareciam realmente estar apontando em direções aleatórias e com uma dinâmica essencialmente congelada, quer dizer, uma dinâmica lentíssima de evolução. Bom, para a gente entender os vidros de spins desordenados, vamos entender primeiro o que é que veio antes, né? Nos sistemas ordenados. Então, você tem basicamente 2 protótipos muito conhecidos, o ferromagnetismo, aqui à direita, com os spins todos para cima, abaixo da temperatura crítica. Então, você tem a magnetização diferente de zero. E o antiferromagnetismo, com spin-up, spin-down, spin-up, spin-down. A magnetização total, nesse caso, é zero, claro. Mas você pode definir uma subrede, spin sim, spin não, e a magnetização de subrede é diferente de zero. Por que isso é importante? Porque é necessário a gente definir um parâmetro de ordem, ou seja, uma quantidade que é diferente de zero abaixo da temperatura crítica e é igual a zero acima da temperatura crítica. Então, o parâmetro de ordem do ferromagnetismo é a magnetização total. O parâmetro de ordem do antiferromagnetismo é a magnetização de subrede. É ela que é diferente de zero abaixo da temperatura crítica. Do ponto de vista energético, se você fizer o gráfico da energia livre do ferromagneto, por exemplo, em função da magnetização, você obterá 2 mínimos. Um associado ao estado com todos os spins para cima, o outro mínimo associado, degenerado, associado ao estado com todos os spins para baixo. O curioso é que com o mesmo hamiltoniano, esse que está ali em cima, você consegue descrever os 2 sistemas. Quando aquela interação de troca entre os spins J é negativa, significa que os spins preferem estar alinhados, como num ferromagneto. Quando a interação de troca J é positiva, os spins preferem estar antiparalelos, porque nesse caso a energia ficaria mais negativa. Tá? Então é o caso do antiferromagneto. O curioso é que esse hamiltoniano não tem desordem nenhuma. Esse J é um número fixo, positivo ou negativo, antiferro ou ferro. Certo? O que acontece, já eu digo o que acontece com os vidros de spin. O que acontece para temperaturas altas, acima da temperatura de transição, é que você tem uma fase paramagnética. Essa fase, a fotografia dela é parecida com a fase vidro de spin.
porque os spins estão aleatoriamente para todos os lados, cima, baixo, direita, esquerda. Então, a magnetização também é zero. O que é diferente da fase paramagnética para a fase vidro de spin é a dinâmica. Então, no paramagnetismo, os spins flipam muito rapidamente. No spin glass, no vidro de spin, a dinâmica é muito lenta, eles ficam fixos. Então, inclusive é por esse motivo que eles recebem o nome de vidros de spin. Em analogia com as posições aleatórias e essencialmente fixas, ou seja, com um longo tempo de uma dinâmica muito lenta, das posições das moléculas num vidro comum. Então, vidro de spin, nós temos desordem e frustração. Como é que você introduz a desordem e a frustração? Você pega aquele hamiltoniano do ferromagneto e coloca agora uma distribuição de interações entre os spins. Nos vidros de spins metálicos, a distribuição normal, a distribuição natural, é a RKKY, essa que tem valores positivos e negativos, dependendo da distância entre os dois spins. Isso para um vidro de spin metálico. Nos modelos teóricos, você usa uma probabilidade, uma distribuição de probabilidades, que pode ser gaussiana, como essa daqui da figurinha, uma bimodal, e assim por diante. O curioso é que quando você injeta, ou quando você introduz uma distribuição de probabilidades das interações entre os spins, olha o que acontece com a energia livre. Agora, ao invés de apenas 2 mínimos globais, você tem uma enorme quantidade de mínimos locais. Tá certo? Dependendo da configuração de spins do sistema. O curioso é que o vidro de spin, a magnetização total é zero, porque os spins estão aleatórios. A magnetização de subrede também é zero. Então, uma pergunta natural é: qual é o parâmetro de ordem do vidro de spin? Quer dizer, que quantidade eu devo usar para descrever um vidro de spin abaixo da temperatura crítica? Então, essa foi uma pergunta fundamental nos anos 70. Então, nos anos 70, os primeiros modelos teóricos surgiram. O primeiro relevante, o de Edwards e Anderson, 1975, onde eles se debruçaram sobre a questão de definir um novo parâmetro de ordem exclusivo para o vidro de spins, e eles encontraram o seguinte: olha, já que o problema é que tem para cima e para baixo, então vamos considerar o quadrado do spin médio, que é sempre um número positivo. Tá certo? Então, quando eu somar os quadrados, o resultado vai ser diferente de zero. Né? Se ele está para cima ou para baixo, se eu somo o spin médio simples, é zero o resultado. Se eu somo o quadrado dele, é diferente de zero. Muito bem, a Edwards e Anderson fizeram uma teoria sensacional, mas até era uma teoria que tinha... Quando você fazia a temperatura tender para zero, a entropia era negativa. Isso a gente não queria, né? A gente não quer uma entropia negativa. A terceira lei da termodinâmica vai para o espaço. No mesmo ano, no finalzinho do ano, Sherrington e Kirkpatrick refizeram o modelo. Quer dizer, eu esqueci de dizer, mas o Edwards e Anderson é somente para... A interação é somente para spins vizinhos, primeiros vizinhos. Sherrington e Kirkpatrick fizeram um modelo de campo médio em que todos os spins interagem com todos os spins. As interações são do tipo gaussiana, né? A probabilidade do J é do tipo gaussiana, e você tem... Eles usaram, já era conhecido na época, um truque matemático para calcular a energia livre, que é o famoso truque de réplicas. Essa expressão aqui, que é uma expressão matemática, não tem nada a ver com física aqui não, mas como tem o Ln de alguma coisa e a energia livre depende do Ln da função de partição canônica, eles usaram esse truque. Basicamente, você constrói N réplicas do sistema, certo? E calcula essa razão, essa fração, e no final você toma o limite formal de N tender para zero. Quando Sherrington e Kirkpatrick fizeram isso, bom, os mesmos problemas do modelo de Edwards e Anderson permaneceram. Entropia negativa, T tendendo para zero. Tudo bem, mas houve algum ganho. O problema maior foi que 3 anos depois, de Almeida e Taulos, de Almeida é o Jairo de Almeida, que colega nosso, atualmente aposentado, né? Colega nosso aqui no Departamento de Física da UFPE.
De Almeida e Taules provaram em 1900... E Taules é David Taules, que ganhou o Prêmio Nobel de Física 6 anos atrás. Provaram que a solução vidro de spin do modelo de Sherrington e Kirkpatrick era instável a perturbações. Aí acabou de matar. Se o problema da entropia negativa persistia, agora acabou de matar. Então, entre 78 e 79, ficou um vácuo teórico. Nenhuma teoria era boa o suficiente para explicar os vidros de spin. Entramos em 79 e aí Parisi chega com a contribuição fundamental dele. Ele disse o seguinte: olha, tudo bem, vamos aproveitar o modelo de Sherrington e Kirkpatrick, vamos aproveitar o truque de réplicas, mas num determinado ponto do cálculo teórico, vamos fazer uma hipótese diferente da de Sherrington e Kirkpatrick. Qual foi a hipótese de Sherrington e Kirkpatrick? Ele disse assim: olha, as réplicas são idênticas, não tem motivo para que as réplicas sejam diferentes. Tá? Mas Parisi disse: não, olha, quando você tem aqui uma transição de fase com um tipo de quebra de simetria, essa quebra de simetria pode ser a quebra de simetria de réplicas. Então, Parisi disse: olha, num determinado ponto da teoria, eu vou colocar como uma hipótese que as réplicas não necessariamente são idênticas. Se você supuser isso e fizer... Sim, então ele precisou redefinir o parâmetro de ordem, né, que ficou conhecido como parâmetro de overlap de réplicas de Parisi. Veja que aqui alfa e beta são duas réplicas distintas, então você faz esse cálculo daí, e quando você faz os cálculos, então Parisi publicou uma série de artigos notáveis. Quando você faz os cálculos, você não apenas consegue a fase vidro de spin, você não apenas conserta, entre aspas, né? Você elimina aquela anomalia de entropia negativa quando T tende para zero, e você, então, cria um novo parâmetro de ordem que pode ser controlado, né? Você pode dizer se o sistema está na fase vidro de spin ou não, dependendo da distribuição de probabilidades desse parâmetro de ordem aí, desse parâmetro de overlap. Certo? Então, essencialmente, quando a distribuição de probabilidade, como nessa figurinha à esquerda, está centrada em zero, significa que você tem as réplicas essencialmente descorrelacionadas, é como se fosse a fase paramagnética. É como se fosse, não, é a fase paramagnética. Quando você tem o parâmetro de ordem com dois picos laterais em 1 e menos 1, você tem essencialmente réplicas correlacionadas ou anticorrelacionadas, e isso é uma característica da fase vidro de spin. Então, se você quiser procurar a fase vidro de spin, procure por um parâmetro de ordem, P de Q, com esses dois máximos laterais aí, em menos 1, Q igual a menos 1 e Q igual a mais 1. Muito bem, os primeiros vidros de spin eram metálicos, somente para não deixar de falar, aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, nós descobrimos também um vidro de spin isolante, então estendemos a classe de universalidade dos vidros de spin. Foi um pouquinho depois, então foi uma descoberta experimental, depois nós demos a interpretação teórica para essa fase vidro de spin isolante. Tá? Mas, enfim, voltando então agora para os vidros de spins magnéticos, o modelo de Sherrington e Kirkpatrick, com o passar dos anos, se descobriu que não era apenas o único hamiltoniano capaz de gerar uma fase vidro de spin. Esse hamiltoniano que eu estou mostrando para vocês também é capaz. O hamiltoniano em que eu tenho interações quadráticas e quárticas, ambas gaussianas, sim, mas não é um hamiltoniano Ising, de spin para cima e para baixo, é um hamiltoniano esférico, onde essa variável S pode assumir qualquer valor contínuo e você introduz uma restrição esférica, quer dizer, a soma dos quadrados dos spins tem que ser igual ao número dos spins. Então, esse modelo esférico de spins também é capaz de gerar uma fase vidro de spin. Por que isso? Por que esse modelo esférico aqui é importante? Então, vamos lá. Aqui um dos prédios históricos da Universidade de Roma, La Sapienza, onde Jorge Parisi trabalha. No mesmo corredor, eu suponho, sei lá, né? No mesmo departamento que ele,
Um outro grupo de pesquisa entendia tanto de vidros de spins magnéticos quanto de random lasers, de lasers aleatórios. Anderson vai falar um pouquinho mais sobre lasers aleatórios daqui a pouquinho. Então, esse grupo juntou as peças de um quebra-cabeça e fez a transição dos vidros de spins magnéticos para os vidros de spins fotônicos nos lasers aleatórios. E essa transição foi em 2006, quer dizer, mais de 30 anos depois, né? O que é que o grupo fez? O grupo é liderado por Cláudio Conte, tem vários pesquisadores. Eles fizeram o seguinte raciocínio: olha, já se sabia na época que os lasers convencionais possuem uma formulação hamiltoniana. Não era novidade nenhuma. Já se sabia também que existe um outro tipo de laser, um pouco diferente dos convencionais, já a gente fala, chamado lasers aleatórios, que possui desordem intrínseca. Será, então, que eu posso também fazer uma formulação hamiltoniana para os lasers aleatórios? E se eu conseguir, já que o hamiltoniano tem desordem, isso geraria uma fase vidro de spin fotônica? A resposta foi sim. Em 2006, eles publicaram Physical Review Letters, Comportamento Vítreo da Luz. Qual é a diferença do laser aleatório para o laser convencional? Anderson vai explicar melhor, mas no laser convencional, essencialmente, você tem dois espelhos, um meio ativo numa cavidade, um dos espelhos é parcialmente refletor, então o feixe laser sai e você faz com o feixe laser o que você quiser, faz uma operação de catarata, faz uma pesquisa científica, etc. O laser aleatório não tem cavidade. Exemplo, um pozinho, né, com, claro, o material precisa ser muito específico, laser sobre esse pozinho, os fótons são multiplamente espalhados ali dentro, de forma aleatória, e o feixe de luz que sai também possui propriedades lasers. O curioso é o seguinte: o grupo italiano ele fez uma formulação para os lasers aleatórios que é essencialmente idêntica, o hamiltoniano é formalmente idêntico àquele hamiltoniano do esférico dos spins. No lugar dos spins, você tem as amplitudes dos modos lasers, né, dos campos eletromagnéticos. No lugar das interações entre os spins, J2 e J4, você tem as interações entre os modos. Interações essas também aleatórias, também gaussianas, né? No modelo teórico, eles consideraram gaussianas. Muito bem. Ainda usando essa analogia magnetismo-fotônica, o papel da temperatura no magnetismo é feito pelo inverso da potência de bombeamento na fotônica. Quer dizer, então, temperatura baixa, ou seja, a temperatura do vidro de spin, é o equivalente à potência de bombeamento alta, em que ele está acima do threshold, né, da fase laser. Ele está na fase... Está lasando, como se diz, né? Então, olha esse diagrama de fase lá dos artigos italianos. Então, no eixo horizontal é desordem, né? Grau de desordem. No eixo vertical é potência de bombeamento. Então, se você tem desordem zero, nenhuma desordem, e você vai aumentando a potência, então você passa da fase pré-lasing para a fase laser convencional, aquela fase mais conhecida. Quando você introduz um bom grau de desordem e você vai aumentando a potência, você sai da fase pré-lasing para a fase vidro de spin fotônico tipo laser aleatório. Nessa fase, o que acontece? Nessa fase, os modos eles não oscilam mais em sincronia, como num laser convencional. Apesar da falta de sincronismo, eles estão correlacionados. A correlação é feita através de um parâmetro similar ao parâmetro definido por Parisi lá para os vidros de spins magnéticos. Então, e aquilo foi 2006. Em 2015, o mesmo grupo publicou a primeira realização experimental de um vidro de spin fotônico. Tá bom? Foi num sistema bidimensional, amorfo, certo? Foi esse artigo publicado no Nature Communications, e você tem aqui os dois perfis esperados. Está aqui o perfil da distribuição do parâmetro de Parisi, de overlap, na fase pré-lasing. Então,
ao redor de zero, e na fase vidro de spin, com os dois máximos em menos 1 e mais 1, como esperado. E aqui o valor do parâmetro Q, do máximo, em função da energia. Então, para abaixo do threshold, o máximo está essencialmente 0, acima do threshold, o máximo está em essencialmente 1. Então, entra o nosso grupo, a participação do nosso grupo. Logo depois, a gente começou a estudar esses sistemas, e aí nós descobrimos a fase vidro de spin em uma grande variedade de sistemas, bem diversos entre si, desde um random laser unidimensional, que a gente faz, que é o random fiber laser, o laser de fibra aleatório, sistemas coloidais, sistemas tridimensionais. Então, a gente universalizou a fase vidro de spin fotônica. E, claro, hoje em dia, os lasers aleatórios, eles são muito mais do que apenas vidros de spins fotônicos. Eles são conhecidos na literatura como plataformas para estudar fases absolutamente não triviais de sistemas complexos. Então, você tem fase tipo vidro de spin, você tem estatística de Levy das intensidades emitidas, você tem eventos extremos de intensidades, a gente tem fase tipo turbulência e outras que aí estão para serem descobertas ainda. Então, em cada um desses balõezinhos aí, a gente deu contribuições importantes. Queria focar somente em uma delas, já meu tempo aqui já está esgotando, eu quero passar para Anderson falar também, certo? Uma das fases mais interessantes, uma das propriedades mais interessantes é a propriedade do tipo turbulência nesses lasers aleatórios. O que é que a gente fez? A gente já tinha um modelo de turbulência em cooperação com Giovanni Vasconcelos, da UFPR, e Antônio Murilo, da UFPE também, né? Tínhamos um modelo de turbulência com todos os requisitos dos modelos de Kolmogorov, né? Escalas de energia, fluxo de energia entre escalas de energias hierárquicas, etc. A gente já tinha aplicado esse modelo para fluidos reais. Nós adaptamos o modelo para as emissões do laser aleatório, só que no fluido real você tem uma distribuição de probabilidades de variações de intensidades espaciais no fluido. Na fotônica, a gente tem uma distribuição de probabilidade de variações de intensidade entre espectros consecutivos emitidos pelo material. E a gente, então, conseguiu tudo. Enfim, conseguiu uma fase não turbulenta, onde essa distribuição era gaussiana, abaixo da potência de threshold, e uma fase com uma distribuição com a cauda longa, tipo stretched exponential, né, para potências acima do limiar, acima do threshold de random laser. Okay? E o curioso de tudo isso é que, uma vez que a gente tinha já trabalhado na fase vidro de spin e agora na fase turbulência, então nós conseguimos propor um parâmetro que contivesse as duas fases, que descrevesse as duas fases simultaneamente, a fase vítrea e a fase turbulenta, um parâmetro à la Parisi. E o curioso disso, somente para encerrar agora, é o seguinte: como Crispino adiantou, então, quando o Prêmio Nobel de Física desse ano foi anunciado, então a academia, simultaneamente, ela sempre coloca no site um documento extenso, né, com a justificativa de o porquê do Prêmio Nobel daquele ano foi para aquelas pessoas, por aqueles trabalhos, etc. E nessa justificativa, nós tivemos 3 trabalhos do nosso grupo citados, um dos quais esse que faz a conexão vidro de spin e turbulência. Tivemos ainda um 4º trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, que foi aquele trabalho original de Jairo de Almeida, lá em 1978. Né? E apenas para colocar aqui um pequeno trecho, já no finalzinho do documento, eles dizem o seguinte: finalmente, a natureza do sistema laser aleatório permite a observação simultânea da quebra de simetria de réplicas e da conexão entre vidros de spin e turbulência,
Então, esse 34 aqui é o nosso artigo, particularmente as interações ondulatórias não lineares, que linkam, que conectam os trabalhos primeiros de Hasselmann, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel, com os trabalhos de Parisi, e ao papel da desordem das flutuações em sistemas complexos em geral. Então, gente, somente para concluir aqui a minha parte, os sistemas, a teoria de Parisi, que se originou na década de 70 no contexto dos vidros de spins magnéticos, hoje em dia ganhou uma aplicabilidade muito extensa. Ela vai dos vidros de spins fotônicos, vai às redes neurais, aos vidros estruturais, a materiais granulares. Então, aquele corpo teórico que Parisi imaginou no final da década de 70, hoje podemos dizer de forma geral, que é aplicado a diversos tipos de sistemas complexos na natureza. Ok? Então, com isso, eu paro por aqui, Anderson, e vou abrir, então, vou abrir para você, tá certo? Aqui o nosso... Deixa eu, então, parar aqui a minha apresentação e vou abrir para você, então, iniciar a sua apresentação, que é uma concatenada com a minha, é uma extensão natural do que eu falei. Perfeito, Ernesto. Muito obrigado. Então, antes de darmos prosseguimento, eu vou pedir a todos que liguem seus microfones para uma salva de palmas pela sua belíssima apresentação. Obrigado, pessoal. Sem mais delongas, vamos fazer a transição, então, para o professor Anderson e, ao final, eu acho que nós reunimos todas as perguntas. Pode ser assim? Tem uma pergunta aí que eu acho que o Ernesto já pode responder. Perfeito. E aí eu prossigo. Então, eu só obedeço. Você manda e eu obedeço. Satish Kumar, que está acompanhando a gente do Rio de Janeiro, o Satish é da Unirio. Satish, você quer ligar o seu microfone e fazer sua pergunta você mesmo? Obrigado, Luiz. Obrigado pela palestra, foi muito bom, né? Parabéns, né? E não sabia que o trabalho do brasileiro é citado no Prêmio Nobel, né? Muito, muito legal. Como definir vidro formalmente? Qual é a definição de vidro? Obrigado. Boa pergunta. Veja, eu não sou especialista nos vidros estruturais, nos vidros comuns, tá? Mas eu posso te citar algumas propriedades que são essenciais para qualquer definição que você encontrar nos livros textos. Então, as posições das moléculas que compõem os vidros, óxidos de sílico, de silício, etc., elas precisam estar aleatórias, a dinâmica delas com o tempo precisa ser muito lenta, uma dinâmica muito lenta, e também as funções de correlação espacial precisam ter determinadas características. Eu não sei muito mais do que isso, não. Para ser sincero, não sou um especialista nos vidros de spin, nos vidros estruturais, digamos assim, né? Mas essas propriedades certamente são essenciais para a definição. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Satish, pela sua pergunta. Obrigado, professor Ernesto, pela sua resposta. E dando sequência, então, vamos passar para o professor Anderson. Agora a plateia é sua. Ok. Obrigado. Estou compartilhando aqui minha tela. Deve ter aparecido aí a minha tela. Vou ocultar esse treco aqui, botar Vou colocar aqui em tela cheia. Pronto. Perfeito. Aqui a minha tela de início é mais bonita do que a de Ernesto. Eu tenho mais tudo tempo. Você é mais bonito, Anderson. Tudo. Ernesto é muito ocupado, fica cuidando das coisas aí do CNPq e eu fico em casa fazendo figurinha. Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: a gente vai falar do lado fotônico. Então, a palavra fóton, ela ainda é uma palavra que entra no meio científico. Ela é conhecida, mas na sociedade ainda não é muito explorada, não é muito utilizada. E a gente precisa falar mais da palavra fotônica, que tem a ver com a eletrônica, no sentido de que a fotônica usa os fótons, que é uma palavra que tem origem grega, que significa luz, né? Então, tudo que tem a ver com luz, com ótica, com fibra ótica, tal, tem a ver com fóton. E a fotônica, enquanto tecnologia, ela envolve a criação
manipulação e aplicações da luz de uma forma geral. E a gente tem isso no dia a dia, né? A fotônica ela é ubíqua, a luz está aqui na vida da gente, se eu apagar a luz aqui, ninguém me vê, fica tudo errado, tudo ruim. Então, desde os shows, o Alok é o melhor exemplo que eu uso, energia solar, cirurgia no trânsito, agricultura, artes, segurança, naturalmente, e indústria, né? Então, a fotônica ela é bastante ubíqua. Então, o que é que eu quero fazer hoje? Eu quero, nessa meia hora aí, aqui com vocês, aqui no Pará, muito feliz. Pena que eu não vou poder almoçar na casa de Crispino de novo. Ainda tem água na boca, Crispino, daquele almoço. Então, e faz 20 anos, viu, gente? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre fotônica, o laboratório aqui. Então, algumas transparências sobre o laser e o random laser. Falar do random laser de fibra como uma plataforma fotônica, e então vou chegando a algumas coisas que repetir algumas coisas que o Ernesto falou. Bom, o nosso laboratório ele trabalha na área de biofotônica, nanofotônica, ótica não linear, dispositivos fotônicos e com atividades educacionais. O melhor equipamento que a gente tem são as pessoas. Então, tem um grupo razoavelmente grande, vários pós-docs em física, estudantes de doutorado, mestrado. Eu trabalho também na área de odontologia, então a maioria do pessoal aqui é de odontologia e também tem todos os colaboradores. Tem um monte de colaboradores nacionais e internacionais, precisa ter gente aí do Pará. Está na hora, né, Crispino? A gente tem que inventar alguma coisa, Crispino, Ângela e todo o pessoal aí, nessas áreas que a gente trabalha, vocês certamente têm alguma coisa para a gente interagir. A gente tem muito dinheiro, só não está comigo, está no banco, mas tem muito dinheiro, tem apoio da CAP, CNPq, FACEP, Marinha Americana, Força Aérea Americana, a gente tem o Instituto Nacional de Fotônica. E eu queria, então, dito isto, entrar na parte científica. Todos nós conhecemos o laser, então, de forma bastante simplificada, o Charles e o Tal nos propuseram o laser, demonstraram o laser. Se você quiser voltar no tempo, a coisa principal do laser, que é a emissão estimulada, ela foi proposta por Einstein, sem falar em laser, né? Em 1917. Mas, em 58, isso foi transformado num equipamento. Primeiro, um laser, que usava micro-ondas em vez de luz. E, em 1960, o Maiman, então, pegou uma barra de rubi, que é o meio amplificador, colocou entre dois espelhos e bombeou, né? Fez o bombeamento, no caso dele também com luz, de uma lâmpada de flash, e com esses ingredientes aqui, você teve a emissão de uma radiação cujas características de ser coerente, ou seja, espacialmente coerente, ela é unidirecional, ela é monocromática, ela tem uma cor bem definida pelo meio e pela cavidade. O comprimento de onda de emissão é definido por esse conjunto de coisas, e ela é colimada. Então, hoje a gente... Aqui tem uma figura, um desenho de como é esse desenho de cima que eu fiz. Você tem aqui dois espelhos, sempre tem algo para ter a cavidade, a lâmpada, e tem outros componentes, e você pode, inclusive, dessa radiação, gerar outras cores usando ótica não linear. E você aplica em várias coisas, como eu já comentei para vocês. Muito bem. Esse material aqui é o chamado meio de ganho. Então, imagine que eu tenho aqui o meu laser, aí eu tiro os espelhos. Eu fico só com o meio amplificador. Então, se eu bombear, eu vou ter um amplificador. Ele é bonitinho e tal, e esse aqui está com faces paralelas, e é bom que ele nem tenha face paralela para não dar o que a gente chama de retroalimentação. Aqueles dois espelhos que estão aqui, eles fazem o que a gente chama de retroalimentação. Eles fazem o feedback para que você tenha a realimentação e, portanto, o laser oscile. Senão ele vai ser só amplificador. Na realidade, conta a história que isso, de fato, não é um amplificador só, é um oscilador. O laser é um oscilador. Mas aí, para o acrônimo, se eu usasse a palavra oscilador, o acrônimo ia ficar loser. E loser é perdedor, e os americanos não querem perder nada. Então, ficou laser, mas ele é, de fato, um oscilador. Muito bem. Tirei os espelhos, ficou um amplificador. Imagine que agora eu pegue esse amplificador e quebre, faça um pó desse material, que é literalmente isso que, em muitos casos, a gente faz. Então, se eu
bombear esse pó e aqui tiver um meio de ganho, será que essa emissão que vai para todo lado aqui, ela tem propriedade de coerência? Em 1967, Vladimir Letokov propôs isso daí, eles propôs teoricamente, houveram alguns artigos sobre isso entre 67 até 94, que não foram muito óbvios, de forma que hoje a gente define um laser aleatório, um random laser, é um laser cuja cavidade ele não é formada pela reflexão de dois espelhos regulares, aquela realimentação óptica que forma a cavidade dos espelhos regulares, ela vem pelo espalhamento da luz em um meio desordenado. Então, pode ser nanopartículas ou micropartículas embebidas em um meio como um corante, por exemplo, ou a nanopartícula ela pode servir como espalhador e como meio de ganho. Por exemplo, o óxido de zinco, um íon de terra rara. E o primeiro laser, que não teve nenhuma discussão, nenhuma dúvida sobre ele, foi usando esse modelo aqui, que é usar um corante e nanopartículas de rutila. E você tem, então, um threshold, um limiar, que é uma característica do laser, e tem também uma redução de largura de linha. Esse foi um trabalho feito em 94, do qual eu participei, foi um trabalho feito nos Estados Unidos, quando eu estava no meu pós-doc. Pois bem, resumindo, um random laser, ele não tem espelho, mas ele tem modos. O espectro do random laser é independente da frequência do ressoador, porque ele não tem um ressoador, não tem cavidade. Ele é difícil de sintonizar, mas isso pode ser mitigado, isso já foi controlado. E ele não tem uma direção única, mas ele é, de fato, multidirecional. Ele tem uma coerência baixa, e toda fonte de luz, para ser coerente do ponto de vista da óptica quântica, ela precisa seguir uma estatística poissoniana, que é o caso. Então, eu falei aqui uma coisa importante, e Ernesto já chamou a atenção. Os modos do laser eles são os equivalentes dos spins no magnetismo. Então, quando você tem uma cavidade convencional, que é essa aqui é uma cavidade convencional, qualquer cavidade ela tem um número de modos que pode caber naquela cavidade. Esses modos podem ser longitudinais, mas você pode ter também os chamados modos transversais. Aprende isso em eletromagnetismo. Então, a gente gosta muito de usar o chamado TM00, que o feixe sai bonitinho, mas podem ter vários outros tipos de modos. E quando você tem muitos modos, sejam transversais ou longitudinais, esses modos podem interagir. E aí é isso que acontece no laser aleatório. No laser aleatório, você tem os chamados modos localizados, está vendo esses picos aqui, os chamados hotspots, mas você pode ver também difusivos, eles podem ser bastante espalhados e tem muitos modos aqui. Então, em geral, os lasers aleatórios eles são multimodais, eles são laser multimodo e você pode medir, no caso dos lasers aleatórios, usando uma coisa chamada especo. Então, um laser que tem um laser convencional, ele tem um especo que é quando você joga luz de laser, por exemplo, na parede, você vê esses muitos picos, né? Pontos intensos e pontos fracos. E um random fiber laser, isso aqui é bem mais constante, é bem mais organizado, desse ponto de vista espacial. Então, tanto o laser multimodo como um random laser, eles têm essa característica, enquanto que os lasers convencionais não têm essa característica. Então, é assim que a gente mede quantos modos tem no random laser. Enquanto que no laser convencional, a gente mede de outra maneira, você conta aqui facilmente e sabe todo o eletromagnetismo. Então, os lasers aleatórios eles podem ser corantes com partículas dielétricas ou metálicas. Se você botar uma partícula metálica, você vai para uma área chamada plasmônica. Então, é muito interessante. O espalhador pode ser o próprio meio de ganho, semicondutores, quantum dots, e você pode ter espalhadores e partículas de ganho, como também íons de terra rara. Aqui no Recife, a gente tem tudo que é tipo desse laser. A gente faz com colóides, com pó, como Ernesto mencionou. A gente pode ter membranas, a gente pode fazer um chip, ou com fibras ópticas. Na fibra óptica, a gente pode usar fibras que você coloca corante dentro dela, ou você pode fazer uma técnica diferente que chama Random Bright Grating. Você faz uma variação no índice de refração do núcleo da fibra
e essa variação do índice de refração ela é aleatória. Então, você pode ter, é como se fossem espalhadores aleatórios. O paper de 1994, onde a gente foi coautor, ele usou, como eu falei, esse corante, né? Então, 100 nanopartículas, você vê uma largura de banda bem larga, enquanto que quando você está acima do threshold, você vê a largura bem estreita. Você pode, aqui com as nanopartículas, são nanopartículas de rutila, e você mede a redução de largura de linha, essa figurinha que está mostrada aqui, e você mede também uma potência no qual ele desvia, isso aqui iria linear, mas para uma certa potência e para uma certa densidade das nanopartículas, você tem a emissão laser. Depois disso aí, então, foram muitos trabalhos, eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu sair daqui para ir para o automático, é assim que opera um laser desse de corante, como eu mostrei, né? Então, como eu falei, aqui ele está bem largo, eu vou aumentar a potência, que é a minha mão mesmo, e aqui, ó, vocês vão ver o laser estreitando, tá? Então, se você otimizar, isso aqui foi só para fazer o videozinho, mas você pode estreitar, você quer estreitar o máximo possível, de maneira a ficar com um laser aleatório e poder usar esse laser, e ele é muito usado em diversas aplicações. Você veja que a intensidade aqui ficou bem mais alta, e você coleta isso, vai para o espectrômetro e faz a medida. Um trabalho importante foi feito pelo grupo da Hui Chao. Ela mostrou pela primeira vez, em 99, alguns anos depois do que a gente fez, a ação laser no óxido de zinco. Então, quando fez isso, você passou a ter os lasers onde os modos são mais controlados. Vejam que aqui você tem muitos modos, cada pico desse corresponde a um modo, mas você pode ter um modo bem mais saliente em cima de uma banda, que aqui dentro dessa banda tem muitos modos, mas tem aqueles que você consegue destacar. Pois bem, no laser convencional, você tem essa direcionalidade, e no laser aleatório, você tem, ele é multidirecional. E tem muita coisa na literatura, eu não vou me ater mais a falar muito sobre o laser. Aqui tem alguns artigos de revisão que são nossos, mas o mais recente é esse artigo aqui de 2021, junho de 2021, em Progress in Quantum Electronics. Vocês podem dar uma lida, aqui está, né, ele está bem atual, é um artigo de 91 páginas, com mais de 500 referências, de forma que ele é a leitura recomendada para quem quer entender um pouco mais da área e fazer as analogias com outras áreas. Então, só para dar aqui alguns exemplos, você pode ver random laser em tudo que é tipo de coisa. Aqui é vocês conhecem, né? Uma cigarra. A asa da cigarra ela tem uma nanoestrutura, tipo esses capilares aqui. E se você botar aqui um corante, que foi o que esses autores fizeram, você pode ter emissão laser na asa da cigarra. Eu já tentei fazer isso com a cigarra viva, mas a bicha é muito rápida, é difícil. Aqui a gente fez uma coisa, fazendo uma mímica, uma analogia com a natureza. O Marcos Sassilotti, usando técnicas de MLCVD, fez essas asas, tipo asa de borboleta, mas isso aqui são nanomembranas de rutila. Se a gente botar isso num chip de vidro, com corante, a gente consegue também ver random laser, parecido com aquele do óxido de zinco. Você consegue ver aqui os modos do random laser. A gente fez também, junto com o pessoal de Araraquara, um random laser que é flexível. Então, é uma membrana de biocelulose. Essa membrana ela tem nanopartículas de sílica, e você coloca isso aqui num corante, e você, ao excitar com luz verde, você vê a emissão laser, e a gente faz toda aquela caracterização rotineira. Para que você quer isso? O uso de materiais flexíveis, fotônicos, é algo para o futuro próximo, aí, onde você vai poder enrolar seu jornal para ler, ou seu celular. Ele é flexível, você abre. Vocês já viram que já tem uns que você já abre o celular e fecha, né, dobra assim, e agora você, em princípio, vai poder até enrolar. Esse está aí. E para bombear, a gente vai bombear eletricamente, que também é uma forma de fazer random laser. As aplicações são diversas, vão de diagnóstico de câncer até sensoriamento químico, imagens, usar como fonte para imagem. Isso aí que são os random lasers que a gente chama bulk. Se eu tiver uma fibra,
e botar 2 espelhos e um meio de ganho, eu tenho um laser a fibra. Se eu fizer a mesma coisa com um material aleatório, eu vou ter um laser de fibra aleatório. Então, a gente fez o primeiro laser de fibra aleatório aqui no Recife, foi um trabalho de 2007, usou uma fibra microestruturada, a gente excita transversalmente, e a emissão é feita, sai aqui longitudinalmente, e a gente, então, de novo, faz aquela caracterização da largura de linha, vê a potência e outras caracterizações necessárias. E esse trabalho abriu, né, aí uma linha de trabalho com os Random Fiber Laser, mas ele foi aquele trabalho seminal, poucas aplicações para esse tipo de laser, mas usando as grades Fiber Gratings ou usando espalhamento Rayleigh, você tem aí uma centena de aplicações que estão revisadas, revisitadas nesse artigo de 2015 e também no nosso trabalho aí de revisão de 2021. Muito bem. O que a gente usa é esse laser aqui. Isso aqui é um pedaço de fibra que tem 30 centímetros, é uma fibra dopada com érbio, e essa fibra dopada com érbio tem uma rede aleatória que é como se tivesse nanopartículas espalhadoras que estão distribuídas ao longo da fibra. Lembre, a fibra tem 7 a 8 micros de espessura, de diâmetro, então estão ao longo dos 30 centímetros. A outra técnica usa fibras bem mais longas, 80 quilômetros, usando o espalhamento Raman, espalhamento Rayleigh, e eu não vou entrar em detalhe. Então, o laser que a gente usa ele é bem pequenininho, 30 centímetros, você bombeia com um laser de semicondutor e caracteriza a emissão dele. Isso aqui é abaixo do limiar, ele é bem largo, e acima do limiar, P maior de 1,4, a potência do threshold, ele é bem estreito, e a gente vê aqui novamente, né, aquela redução de largura de linha e o crescimento exponencial da intensidade da emissão laser. Então, isso é um cara bem compacto, e usando esse Random Fiber Laser, a gente criou o que a gente chama de uma plataforma fotônica. Por quê? Porque a gente pode estudar várias coisas. Está resumido aqui no artigo de revisão, e eu vou explicar essas coisas aqui. Então, vocês já ouviram falar aí do ferromagnetismo, paramagnetismo, vidro de spin, turbulência. O Ernesto não comentou, mas a gente pode também, a gente fez estudo com eventos extremos, voos de Levi, e essas coisas todas são manifestadas de forma diferente e em sistemas físicos diferentes, inclusive na natureza. Pois bem, o que é interessante é que com o Random Laser, tanto de fibra quanto em bulk, você pode ver vidro de spin e a relação com paramagnetismo, você pode ver turbulência, você pode ver eventos extremos, a relação de ferromagnetismo com vidro de spin, vidro de spin e voos de Levi, e tudo isso foi o que eu mostrei, são vários artigos que nós fizemos, que está tudo revisado naquele trabalho e num livro que está para sair aí no início do próximo ano. Então, estou chegando perto dos meus minutos de fama, de forma que eu quero voltar àquele artigo que foi citado pelo Nobel. E aí a pergunta é essa: será que turbulência e a propriedade de vidro, fotônica de vidro ou não, mesmo sem ser fotônica, pode coexistir? Então, tem um livro chamado Dynamic System Approach to Turbulence, desse cara aqui, Thomas Bohr, Jensen e Paladin e Vulpiani. Vocês já ouviram falar de Niels Bohr? Todo mundo conhece o velhinho aqui. Tá? Ele aqui ganhou o Prêmio Nobel em 22. Poucos, talvez, daqui dessa audiência, eu não conhecia o filho dele, quer dizer, não conhecia nem de nome, o Ag Bohr, que ganhou o Nobel de Física em 75, em Física Nuclear. Esse carinha aqui é o Thomas Bohr, que é o neto dele. E nesse livro que a gente descobriu aí, e o Antônio Murilo, que é um dos nossos colegas aqui, coautor, ele tinha o danado do livro. Antônio Murilo é um fenômeno desse que tem uma memória de elefante e tem as coisas. E aí, nesse livro, página 215, capítulo 7, está escrito assim: a existência da conexão entre a turbulência e o vidro de spin é fascinante, apesar de que ainda é muito cedo para decidir se isso pode abrir caminho, né, para um melhor entendimento, um entendimento mais profundo da intermitência em turbulência que é totalmente desenvolvida. Muito bem, 20 anos depois,
esse artigo que o Ernesto mencionou, o que a gente fez foi exatamente mostrar que existe essa coexistência exatamente nesse sistema fotônico. Então, o vidro de spin, o Ernesto já mostrou aqui essas equações, se não exatamente dessa forma, mas de outra forma. Então, ele é caracterizado por esse parâmetro de overlap, esse parâmetro de Parise, né? A função densidade de probabilidade. Por outro lado, a turbulência é caracterizada por uma distribuição incremental, são os incrementos, no nosso caso, na intensidade, desses que gera a turbulência no sistema fotônico. Só que essas duas equações não falam uma com a outra. Até que o Ivan, o pessoal da teoria aí, que é mais sabido, desenvolveram esse chamado coeficiente fotônico de Pearson. O coeficiente de Pearson a gente conhece, tem muitas aplicações aí, a gente está usando para outras coisas. Interessante que eu conheço mais por conta do ponto de odontologia, que dão-se a fazer umas estatísticas de Pearson, não sei o quê, até, às vezes até sem saber do que está falando. Mas, nos limites adequados, né, e aqui, de novo, não vou entrar em detalhe, tem tudo lá no artigo, qualquer detalhe também, para explicar mais rápido, o Ernesto pode responder, mas a gente consegue, nos limites adequados, reproduzir o vidro de spin ou reproduzir turbulência, intermitência, etc. Então, essas figurinhas... Então, qual foi o sistema que a gente usou para isso? O mesmo sisteminha que eu já mandei para vocês, já mostrei para vocês, mas o que é interessante, um dado só não dá para isso. Então, os experimentos foram feitos em 3 dias direto. A gente faz experimento, a gente começa de manhã cedo, termina de noite, no outro dia a gente reproduz, etc. Para a gente não ter nenhum tipo de problema, a gente botou os estudantes, obviamente que sempre os estudantes, para ficar 72 horas medindo 150 mil pontos, sem desligar o sistema, sem mexer em nada. Um dormia um pouquinho, acordava e o outro. E aqui a gente tem uma sequência, aqui não tem 150 mil, tem uma amostra aí, não sei quantos, mas a gente tem uma sequência abaixo do threshold, em torno do threshold e bem acima do threshold. Notem aqui o seguinte, aqui é a intensidade da emissão do espectro. Então, veja que isso aqui é bem constantezinho, aqui ela é bem, né, um sobe e desce danado, e aqui já está bem estabelecido, mas ainda tem uma flutuação. É análise da estatística da distribuição dessas flutuações, usando as equações adequadas, que a gente mostra os regimes. Aqui, o que interessa para, assim, num colóquio, é dizer o seguinte, pontinho é experimento e linha é teoria. E você veja que um cai em cima do outro. Então, aqui está, você bota aquelas equações lá, está aqui o regime turbulento, aqui está o regime de vidro de spin, mostrando aquele regime gaussiano ou aquele regime bimodal. Isso tudo a partir daquela equação de Pearson fotônica que a gente chamou. Por que a gente confia muito nesses dados? Uma coisa que eu gostei muito, e quando o trabalho da gente saiu da Nature, aquele que o Ernesto mostrou, um cientista aqui do Brasil disse, olha, eu gostaria de ter os dados, porque a gente acha que a nossa teoria explica isso aí também, não sei o quê. E isso é uma coisa que a revista pede, a gente guarda os dados, e mandamos os dados para o cara. E ele fez lá as contas dele, e 2 dias depois ele mandou dizer, olha, está tudo ok, mas o nosso modelo não se aplica não, o modelo de vocês é o adequado mesmo. Então, isso deu uma segurança muito grande para a gente, e é muito bom, e aí esse trabalho aí, ele saiu, e ele foi um trabalho importante, e é um trabalho muito importante, e aí eu vou repetir aqui de uma maneira um pouco mais o que Ernesto falou, né? Quando os caras escreveram o documento lá do Nobel, esse aqui é o tópico 5 do documento, onde eles falam de réplicas, spin glass e frustration. Então, aqui eles saem falando, importante, experimento, a evidência de réplica experimental foi mostrada em sistema usando o random laser. Então, a referência 30 é o trabalho do grupo do Conte, Cláudio Conte, e a referência 33 é um dos nossos trabalhos. E aí o cara continua aquela parte, ele fala aqui de você pode fazer sistemas sem desordem, mas com frustração, é um outro trabalho nosso aqui, foi um fisioreguleta de 2017, daqueles artigos que você faz, fica perdido, só você mesmo faz referência, mas aí agora ele foi feito. E aí tem a referência onde o cara diz, finalmente, aquilo que o Ernesto já falou, né? A natureza do random laser, do sistema de random laser, mostra, admite que a gente mostre a conexão entre o vidro de spin e a turbulência, ou seja,
o cara mostrou que esse trabalho particular que a gente fez, ele passa a ser, na minha opinião agora, né, um dos trabalhos mais importantes que eu tenho, porque ele linka trabalhos que têm a ver com a natureza, tem a ver com os sistemas climáticos. E o Hasselmann, nesse trabalho, eu fui olhar o trabalho, né, ele é um trabalho que ele usa equações não lineares, típicas que a gente usa em ótica. Então, isso abre uma perspectiva interessante para coisas que a gente fazer aí para frente, né? E uma coisa que é importante é que esses trabalhos nossos, e a partir do trabalho experimental do Conte, eles começaram em 2015. Em 6 anos, a gente conseguiu, né, começar a fazer coisas que já estão tendo repercussão. Eu, então, quero concluir dizendo o seguinte: random laser não tem fronteira, só tem horizonte. Esse que vocês estão vendo aqui, essa praia, vocês sabem que essas cores bonitas e tal, tem tudo a ver com o espalhamento da luz. É como a luz espalha dependendo do ângulo que está o Sol com relação a ele está incidindo na Terra. De manhã é azul, de dia é azulzinho, né? E o azul não é o céu, como a gente sabe. E de tardezinha a incidência, o ângulo de incidência é tal que a coloração muda. Na atmosfera, você tem os chamados lasers astrofísicos. O mesmo Letokov, que propôs os lasers, ele estudou isso, tem um livro muito bom. E um dos nossos colaboradores, o Robin Kaiser, francês, ele estuda essas coisas, ele está fazendo random laser em átomos frios para procurar random laser na atmosfera. E a gente tem alguns trabalhos com ele aí em andamento. Então, eu agradeço a todos e só dizer que a gente laser até pelos olhos. Isso aqui sou eu e minha neta emitindo laser azul. Muito obrigado, gente. Somos nós que agradecemos, Anderson. Eu queria, antes da gente continuar, pedir uma salva de palmas aí, que todos ligassem seus microfones em retribuição a essa brilhante apresentação do professor Anderson Gomes. Valeu. Vamos às perguntas. Brilhante até pelos olhos. Mas vou lhe falar, antes da gente passar para as perguntas, e já animando as pessoas aí a se manifestarem com as perguntas, com mais perguntas aí no chat, deixa eu dar aqui para vocês dois um panorama da audiência que vocês tiveram aí, né? Tiveram pessoas, né, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, espalhada aí pelo Brasilzão, né, dos estados Amazonas, entre os estados que eu consegui aqui registrar, Amazonas, Amapá, obviamente do Pará, Paraíba, Pernambuco, não poderia deixar de ser, Sergipe, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui só do Pará, né, tem participantes de diversas cidades. Hoje, né, quer dizer, com essas atividades online, as pessoas têm ficado participado das suas cidades onde estão suas famílias. Então, para citar algumas aqui, as cidades além de Belém, obviamente, né? Ananindeua, Abaetetuba, Capitão Poço, Castanhal, Marabá, Santa Isabel, Santarém. Temos professores, né, de diversas instituições aqui do Pará, obviamente a Universidade Federal do Pará, posso citar a professora Ângela Clautal, que está nos acompanhando, a professora Andréa Novaes, que está acompanhando, provavelmente de Marabá, ela é professora da Unifespa, mas temos também professores aqui do Brasil inteiro, né? Quer dizer, o Álvaro Nogueira, estudantes, professores estudantes, pós-docs, como o professor Álvaro Nogueira, do Cefet do Rio de Janeiro, Caio Faustino, da Universidade Federal do Paraíba, Cícero Santos, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Petrolina, o Daniel Stariolo, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, o Iosvani Campos Rodrigues, de Alfenas, em Minas Gerais, Marcelo Siqueira, da Unifap, no Amapá, Márcio Gomes, do Instituto Federal do Amazonas, Raimundo Serrano, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, Rodrigo Sobreiro, também de Niterói, da UF, Sati Skuma, que já fez uma pergunta da Unirio, o professor Wilson Zanquim, da Universidade Federal do ABC, entre outras pessoas que acompanham aqui. Depois eu dou uma checada, que o pessoal também da Universidade do Estado do Pará está aqui registrando no chat. Muito bem.
Voltando um pouco, acho que a Amanda, que é estudante do curso de graduação em Física aqui da Universidade Federal do Pará, tem uma pergunta técnica aqui para o Ernesto. Eu não sei, Amanda, se você quer ligar o microfone e fazer a pergunta você mesma. Como eu disse, ela queria saber mais informações sobre que você explicasse um pouquinho o hamiltoniano que você usou. Agora é difícil saber exatamente a qual hamiltoniano que ela tivesse se referindo. Muitas vezes as pessoas não podem falar no áudio, por isso que elas escrevem no chat, né? Às vezes é um ambiente... Mas muito bem, muito bem. Eu vou então vou falar de ambos, então, tá certo, Crispino? Então, primeiramente, puxa vida, que satisfação, hein? Que satisfação ver o povo todo, um abraço aí, todo mundo do Pará, de diversas cidades, e o povo do Brasil inteiro aí, muito legal mesmo. Mas, Amanda, é o seguinte, bom, o hamiltoniano, acho que você sabe, né? Ele dependendo da estrutura teórica, ele pode ser um funcional, ele pode ser um operador, mas, enfim, ele é um objeto matemático que, essencialmente, te dá a energia entre os constituintes do sistema, né? As interações, a medida da energia das interações entre os constituintes do sistema. No caso do sistema magnético, os constituintes são os spins. No caso do sistema fotônico, em particular o laser aleatório, são as amplitudes dos modos lasers, ou, se você quiser, as amplitudes dos campos eletromagnéticos que formam, né, o feixe laser, tá certo? Então, basicamente é isso. Ele te diz, o hamiltoniano te dá qual é a energia quando dois spins têm uma determinada configuração, que podem ser dois para cima, ou um para cima e um para baixo, certo? Ou então, qual é a energia que é gerada, que ocorre quando dois modos eletromagnéticos interagem de uma certa forma, né, com certos valores das fases, das amplitudes. Então, essencialmente é isso. Muito obrigado, então, Amanda, pela sua pergunta. Ela falou para realmente, né, não estar podendo usar o microfone. Obrigado, Ernesto, pela sua resposta. Vamos agora, então, passar para a pergunta do Daniel Stariolo, que está falando, professor da Universidade Federal Fluminense. Por favor, professor Daniel. Palavra sua. Obrigado, Luiz Carlos. Bom dia. Bom dia, Ernesto, Anderson. Parabéns pelas palestras excelentes, né? Complementares, bem interessantes, uma mais teórica, uma experimental. Eu, como sou mais teórico, achei bem interessante experimental, que eu não sei nada nessa parte, e realmente a conexão entre as duas coisas me parece fascinante. Uma coisa que eu venho pensando, a gente vem conversando essas coisas, né? É a questão das interações entre os modos serem de longo alcance, né? Naquela energia que tem aquele termo quadrático e o termo quártico, interagem todos os modos com todos os modos. E isso é determinante da física que depois aparece, né? Da forma, da quebra, da simetria, etc. Eu queria perguntar, então, por que interagem todos os modos com todos, assim, no sistema físico, né? No laser? É possível ter um modelo de laser aleatório com interações de vizinhos próximos, né? Como no estado sólido, vamos dizer, ou não? Deixa eu comentar qualitativamente, Ernesto. Quando a gente tem, no caso do laser, ou mesmo do random laser, você tem os modos, eles surgem, e por que é que eles interagem mesmo a próximo ou num certo alcance, pode ser considerado longo? Eles estão todos sob uma curva de ganho. Então, quando você está abaixo do limiar, que só tem emissão espontânea, os modos estão lá, mas não tem nada para ajudá-los a interagir. Quando você... Que é a grande coisa de você usar o sistema fotônico, ou seja, você está usando um sistema que tem vários ingredientes. Um deles é a desordem. O outro é a interação entre esses elementos que têm a desordem. Mas aí entra o ganho. Então, o ganho é uma coisa nova que, por exemplo, não tem em sistemas magnéticos. Então, você, ao colocar o ganho, então,
todos os modos começam a interagir, dependendo do sistema que você usa, esse ganho é mais forte ou menos forte, e ele tem uma banda. Então, essa banda pode ser muito larga. Por exemplo, você pega um corante, você pode sintonizar muito longo. Você pega um íon de terra rara, esse alcance, digamos assim, é mais curto. Estou falando só com palavras, sem equações. A gente, aí nas equações, isso entra através do parâmetro não linear de terceira ordem, o 3 lá. Mas o alcance é tão grande que a gente já fez coisas e mediu, em teoria, com quinta ordem. Ou seja, você vai uma ordem além. Por quê? Porque o sistema é robusto o suficiente para você observar, inclusive, o que seria, eu diria, aí Ernesto pode me corrigir e colocar as coisas apropriadamente na teoria, que seria uma coisa de mais longo alcance. Você está olhando uma coisa de ordem superior na não linearidade, isso porque você tem um meio onde o ganho passa a ser algo importante para fazer a interação entre os modos acontecerem. Okay. Eu acho que só... Oi, desculpa. Não. Somente para complementar um pouquinho, é isso aí o que Anderson falou mesmo, né? Existe um papel importante da sobreposição, do overlap espacial dos modos, né? Então, ali eles estão no mesmo ambiente, digamos assim, e eles se superpõem, todos eles, uns com os outros. Daí o fato de você ter uma interação de todo mundo com todo mundo. E, inclusive, eu tenho a impressão que esse é um trunfo, é uma coisa, é um bônus do sistema fotônico, porque, de fato, a teoria de Parisi, ou o modelo de Sheridan Kirkpatrick, é um modelo de alcance infinito. Então, é todos os spins interagindo com todos os spins. Então, você tem um sistema realista, como um laser aleatório, em que, no caso dos spins, são os modos, né? Os modos lasers, todos eles interagem entre si, reforça, né? Então, é um excelente candidato para a teoria de Parisi, e o que, de fato, aconteceu, né? Perfeito. Bem claro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel, pela sua pergunta. Obrigado, professores Anderson e Ernesto, pela sua resposta. Dando seguimento aqui, tem uma pergunta no chat, eu acho que vocês podem ler. O Marcelo está sem microfone, mas ele fala um pouco sobre esses sistemas frustrados serem sistemas com alto grau de degenerescência ou não. E ele pergunta também se, além de spin glass e física do clima, né, se poderíamos aplicar essas coisas em sistemas de partículas em geral. Exatamente, é isso aí que você falou mesmo, Marcelo. Esses são sistemas, né, como eu mostrei lá, não sei se você se lembra, o panorama lá da energia livre, né, com muitos mínimos locais degenerados ou aproximadamente degenerados entre si, né? Então é isso aí. Esse é um panorama típico da energia livre de um sistema vidro de spin. E, como eu falei também, já mais no finalzinho da palestra, então, essa teoria de Parisi atualmente está estendida para diversos tipos de sistemas que, em princípio, você pensaria, isso não tem nada a ver com o vidro de spin, né? Mas até mesmo em neurociência, nas redes neurais, né, onde os múltiplos mínimos lá estão associados com estados cerebrais mesmo. Materiais granulares, né? Você aí puxou um pouquinho no final da sua pergunta para sistemas de partícula em geral. Eu não diria em geral um grau tão grande de generalidade, porque os sistemas precisam obedecer certos requisitos, né? Eles precisam ter algum grau de desordem, algum grau de frustração, no sentido de que as interações entre os quer que sejam spins, modos, etc., todas elas não podem ser satisfeitas simultaneamente, né? Então, com esses requisitos satisfeitos, você tem bons candidatos para sistemas com propriedades típicas de vidro de spin. Isso aí. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Obrigado, Ernesto, pela sua resposta. Aqui a Andréa Novaes, que confirmou que é ela mesma lá falando da Unifespa de Marabá, dando parabéns a vocês aí pelas belíssimas apresentações. O Antônio Rodrigo, que está falando de São João de Pirabas, que é uma cidade aqui já próxima do litoral do Atlântico, né? Está dizendo que essas palavras, escreveu aqui, essas palestras nos dão ânimo para estudar, exatamente. Isso é fantástico, parabéns.
A Amanda agradece as respostas. Bom, tenho as perguntas aqui, mas a Ângela levantou a mão e, obviamente, ela tem prioridade. Pode falar, Ângela. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Anderson. Muito obrigada pela palestra. Ótima, excelente. Tem uma pergunta geral. Existe já, quando você fala em frustração, né? A hamiltoniana inicial para vidros de spin seria só considerando as interações de Heisenberg, mas a gente sabe que pode ter termos de ordem maior, Zalewski-Moria e outros for-spin, assim por diante. E para essas interações, quando você vai para materiais de dimensões nanoscópicas, essas interações podem ser importantes. Já existe correlação de frustração ou competição dessas interações para modelos em sistemas nano e que tenha correlações com sistemas nanofotônicos ou não? Nunca. Sempre se mantém só com as interações, as correlações com as interações de Heisenberg só. Eu posso falar um pouco a parte teórica, talvez Anderson complemente com a parte experimental. Ângela, tua pergunta é muito boa. Assim, na verdade, você veja que o hamiltoniano que o grupo italiano pegou para trabalhar, quer dizer, aquele hamiltoniano análogo ao hamiltoniano magnético, foi um hamiltoniano com termo até quarta ordem, né? Então, já tem uma não linearidade importante aí, diferentemente do hamiltoniano original de Sherrington Kirkpatrick, que vai até a segunda ordem. Então, outro bônus dos sistemas fotônicos com os quais a gente trabalha é justamente que a gente pode explorar não linearidades de mais altas ordens se você aumentar a potência de input, do laser de input. E, de fato, eu acho que o Anderson pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que a gente já foi para a sexta ordem, talvez. Né? Não exatamente... Não exatamente preocupado com as características de vidro de spin, mas com as características de emissão, né? Ou seja, a distribuição de intensidades. E a gente fez, inclusive, um cálculo teórico e descobrimos que elas seguem uma distribuição um pouquinho obscura aí na literatura, que a gente chamou de distribuição de Israelev. Uma distribuição, enfim, que não é muito usual. E aí publicamos um artigo. Do ponto de vista de materiais, Anderson, o que é que você poderia comentar? Veja, a gente tem vários estudos mais aprofundados que precisam ser feitos. Um deles é você ir finamente, nem a gente nem ninguém tem feito, aí você ir mais fino para uma determinada dimensão de nanopartícula, variar aquela dimensão e ver como é que essas coisas se comportam. A gente não tem feito esse tipo de estudo. Então, se a gente olha para essas estatísticas que a gente olha, com termo de ordem que 3, que 5, por exemplo, em função de tamanho de nanopartícula, talvez a gente descubra coisas novas e isso está aberto, Ângela. É uma pergunta que está em aberto. A gente imagina, chuta que sim, mas que vai ter alguma novidade boa, mas tem que fazer. Isso não está feito. Legal, muito obrigada. Parabéns novamente a vocês pela palestra e pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo em todos esses anos. Obrigada. Obrigado. Eu queria aproveitar, viu, Crispina? Eu sei que tem outra pergunta aí, mas eu queria fazer um comentário muito importante para todo mundo. Que, assim, é óbvio que, bom, primeiro, depois que a gente vai ficando velho, a gente pode falar qualquer coisa, mas o que eu quero chamar a atenção é que é óbvio que a gente tem essas publicações, que isso é importante e tal, mas a coisa mais importante realmente nesse trabalho que a gente tem feito aí nos últimos 5 anos foi juntar pessoas da área teórica experimental, não só, isso já aconteceu no passado, já acontece em muitos lugares, mas a gente juntar num tema que usa as competências sem vaidades de lado a lado, com a participação dos estudantes teóricos e experimentais, sem ninguém se sentir dono do trabalho e fazendo uma coisa muito multidisciplinar. Isso é tudo que alguém fez um comentário, isso dá vontade da gente estudar. Veja, isso é tudo que a gente quer para o presente e o futuro próximo. Ou seja, a minha neta, aquela que eu mostrei no fizinho e tal, foi ela que arrumou aquele GIF lá que faz aquilo.
E eu estou dizendo para ela, ó, tu vai estudar para não ser nada, tu tem que estudar para aprender, e depois tu sabe o que é que tu vai fazer da vida. Ela, como é isso? Minha mãe quer que eu seja advogada para ganhar dinheiro. Eu quero estudar astronomia, mas ela disse que não dá dinheiro. Eu disse, esquece, tu não vai estudar nada, tu vai estudar, vai aprender. Quando for um belo dia, tu vai fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, quando a gente começou a fazer isso, esse trabalho, foi um negócio entre eu e Ernesto, de um paper que eu mostrei para ele, ele fez as contas no Natal, e a gente publicou um trabalho onde, efetivamente, eu só tenho um nome, ele tem o nome dele, e ele fez as contas todas. Aí foi com o Levi, com o vô do Levi. Aí daí para frente, a gente começou a ver que tinha muita coisa para fazer. E aí juntou os outros, a gente saiu chamando, inclusive o Giovanni, que está hoje no Paraná, foi um cara fundamental no trabalho de turbulência, etc. Mas o que eu acho legal desse trabalho é que não tem ninguém dizendo que é o dono do trabalho. Os estudantes todos participaram. Até o reitor, eu posso dizer que até o reitor participou, porque a gente mandou aquela porcaria para a Native Communication, e aquela, desculpa falar, aquela porra cobra $5.000 para pagar, e a gente não tinha esse dinheiro, não dava nem para a gente tirar da bolsa, nada. Eu fui ao reitor e ele, na hora, disse, rapaz, isso é um negócio super importante para a universidade, eu pago. E pagou, mandou o dinheiro para o CCN, e até isso valeu a pena. Ou seja, a minha mensagem, meu recado aqui é assim, deixa as vaidades de lado, vamos trabalhar juntos, vamos fazer coisa multidisciplinar, que é o futuro que a gente tem pela frente, principalmente para os estudantes. Eu não podia esquecer de dizer isso, e também completar dizendo o seguinte, eu sempre fui doido para falar nesse colóquio, porque é um colóquio que a gente espalha por aqui, né? O Sérgio Rezende manda para todo mundo. Pô, só fala prêmio Nobel, aí pronto, agora falou o cara que está citado no negócio do Nobel. Pronto, aí agora eu estou feliz. Vamos lá. Bom demais, Anderson. Assina embaixo, viu? Tudo aí que você falou. Na verdade, tem duas perguntas ainda, viu? A honra é nossa, rapaz. Para a gente é uma satisfação muito grande, mas você sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente tem que percorrer o Brasil, e assim, né? Porque senão, né? Quer dizer, fica, não, você não chamou ninguém, né? De tal estado, tal região, então a gente tem que alternar. Mas para a gente hoje é um dia de grande alegria ter vocês aqui, com certeza. Então, retomando, agradecer a Ângela pela pergunta, comentário, agradecer a vocês pela resposta. Né? A Juliana Santos, que salvo engano... Ô, Crispino, é porque eu não posso deixar de perder a piada. O Antônio Rodrigo diz aí que acabou de criar uma meta, ser citado no Nobel. Isso aí não é para quem quer, não, mas vamos em frente. Então, a Juliana, acho que é a Juliana dos Anjos, está participando de Brasília, lá da UNB, salvo engano, ela escreveu aqui no chat, você pode ler, Ernesto, é direcionada para o Ernesto. Professor Ernesto, sim. O senhor pode comentar um pouco mais sobre a interação RKKY e a competitividade entre acoplamentos causando a frustração? Ela está sem microfone. Posso sim. Ô, Crispino, mas antes de eu responder a pergunta de Juliana, muito obrigado, Juliana. Eu também tenho uma lembrança sua, muito, acho que você não vai lembrar, mas enfim. Nós éramos coordenadores da pós-graduação simultaneamente, você aí no Pará, eu aqui em Pernambuco, e aí naquelas reuniões da CAPES lá em Brasília, aí você levava aqueles bombons de cupuaçu, que eram maravilhosos. Era festa, era um momento de descontração naquelas reuniões tensas, né? Então, nunca esqueço dos seus bombons de cupuaçu aí de Belém. Rapaz, o bombom de cupuaçu, ele tem um negócio característico, agora que você, né, cutucou a onça com vara curta. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, é que ele é um gosto doce e amargo, como tudo Exatamente. Na vida, sabe? Ele começa com aquele chocolate doce, né? Quer dizer, o melaço feito com o cupuaçu, mas o cupuaçu mesmo, ele tem aquele gostinho amargo. Então, eu acho que o bombom de cupuaçu, além de ser uma representatividade brasileira e especialmente regional e paraense forte, né? Ele contém a essência da vida, que é esse gostinho... É a metáfora da vida. Exatamente, que é esse gostinho doce-amargo que a gente experimenta agora, vivendo numa pandemia desgraçada, tá certo? Mas que tornou possível... por exemplo, essa reunião de hoje que nos traz grande felicidade. Mas vá lá, responda a Juliana. A pergunta da Juliana é muito boa. Juliana, a interação RKKY é o seguinte, nos metais, você sabe que você tem os elétrons livres ali, passeando, né, por todo o metal, e os spins, então a interação RKKY é uma interação entre spins no metal, tá certo? Não é no isolante, não, é no metal. Então, você tem que os spins de dois
dois elétrons, eles se veem, eles interagem entre si, porque existem elétrons mediadores dessa interação. Então, são elétrons que passeiam pelo metal, interagem com um, interagem com o outro e um pouco, entre aspas, levam a memória do primeiro para o segundo. Certo? Então, por isso que ela é uma interação de longo alcance, longuíssimo alcance. E o curioso dessa interação é que ela tem duas características. A primeira é um pouco óbvia, a intensidade dela decai com a distância. Claro, é natural esperar isso. Você não espera que a intensidade aumente com a distância, ou nem que fique constante. Ela decai com a distância, mas a segunda é menos óbvia. A intensidade decai com a distância de forma oscilatória. Então, se você tem, digamos assim, vamos lá, dois spins a uma distância x, eles interagem positivamente. A uma distância y, 2x, sei lá, eles interagem negativamente. Então, numa certa distância, os dois spins preferem estar alinhados paralelamente. Numa outra distância, um pouquinho maior, eles preferem estar alinhados antiparalelamente. Você aumenta um pouquinho mais a distância, eles voltam a preferir o alinhamento paralelo. Então, é por isso que gera uma frustração, né? Porque você não consegue todos os 10 a 26 elétrons com os seus respectivos spins no material satisfazerem, digamos assim, os sinais, né? As chamadas das interações RKKY, todas elas ao mesmo tempo. É mais ou menos. Já nos materiais isolantes, aí as interações são de curto alcance. Como aquele vidro de isolante que eu mostrei lá na minha palestra e disse, olha, isso aqui a gente descobriu aqui na UFPE. Né? É mais ou menos isso aí. Ok. Muito obrigado, então, Juliana, pela sua pergunta. Obrigado, Ernesto, pela sua resposta. Bom, se tiverem outras perguntas, por favor, registrem, né, as últimas chances de vocês conversarem aí online, né, com os professores Anderson e professor Ernesto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Assim, vocês falaram de exemplos de experimentos com colóides, né, mencionaram alguns artigos, mencionaram também aquele artigo da Nature de 1994. Vocês, como aqui temos estudantes de graduação também, tudo, e já vou emendar isso com a minha pergunta final, né, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses colóides, né, quer dizer, dar uma ideia geral para quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Veja, os colóides, existem, né, entre os vários tipos de laser, tem um tipo de laser que são chamados laser de corante. Os corantes são corantes orgânicos mesmo, né? Por exemplo, tem um muito conhecido chamado rodamina 6G, é um pozinho, você dissolve em metanol ou etanol, e ele é um meio de ganho. Você coloca numa cubeta, uma cubetinha pequena de 1 centímetro quadrado, e essa cubeta, então, um corante é um meio de ganho. E aí, se você botar 2 espelhos, isso é o chamado laser de corante, bastante conhecido. O que é um colóide? Um colóide, ou uma suspensão, é um líquido onde você coloca nano ou micropartículas, e elas ficam em suspensão, e dependendo da viscosidade do meio, dependendo do material que você coloca, essa suspensão ela fica caminhando bem lentamente num movimento browniano, e caminha aleatoriamente, naturalmente, e inclusive as nanopartículas podem interagir. Então, esses colóides, existe revista, né, com o nome colóide. A colóide é uma área de estudo aí fantástica. Então, o que é que a gente... Para a gente, tudo que interessa do colóide é o seguinte, a gente quer ter um material que pode ser ativo, pode ser um colóide onde você tem o meio, o líquido, o solvente, no caso, é um meio de ganho, e as nanopartículas que vão ficar lá pode ter dimensões nanométricas ou submicrométricas ou alguns micrômetros, elas ficam ali em suspensão por um certo tempo ou por muito tempo. E a gente gostaria que elas não interagissem para não formar aglomerado. Então, um dos trabalhos que a gente fez, e por isso a gente conseguiu fazer a medida lá da réplica Symmetry Break, foi justamente pegar nanopartículas de rutila, dar um tratamento a essas nanopartículas, de forma que elas não interagem, e em não interagir, ao não interagir, não forma aglomerado, e elas aguentam o laser atirando o tempo todo. Então, apesar das nanopartículas estarem se mexendo aleatoriamente em tempos longos,
quando a gente excita então isso aí é que é o nosso colóide. Quando a gente excita, o tempo de excitação é muito rápido, é como se ela estivesse parada. Então, esses colóides, a gente pode usar um solvente que é passivo e pode colocar íons de terra rara. A gente pode usar colóide para fazer ótica não linear. Por exemplo, eu trabalho também, aí não tem nada, aliás, até a gente fez random laser com isso, mas materiais, dois desses, materiais bidimensionais, que são, vão além do grafeno, né? O grafeno é um material bidimensional mais conhecido, mas tem disulfeto de molibdênio, disulfeto de tungstênio, que são materiais monocamada de alguns nanômetros e cuja largura pode ser umas dezenas ou centenas de nanômetros. Se você colocar isso num solvente adequado, acetonitrila ou algum outro, você faz um solvente e você faz uma solução e você faz, então, uma suspensão ou um colóide. As definições podem diferir um pouquinho quimicamente, rigorosamente tem diferenças, mas, em resumo, é isso. Então, o nosso interesse no colóide é porque ele é fácil da gente trabalhar e a gente controla vários parâmetros dele. Mas a gente pode ter o random laser, por exemplo, o mesmo random laser do rutilo corante, a gente pode botar num polímero e ele vira um sólido. Pode colocar, como eu mostrei naquele celulose, biocelulose, e vira um pedaço de camisa feito a minha aqui. Por aí vai. Beleza, muito obrigado, então, pela explicação. Anderson, a Juliana dos Anjos escreveu aqui agradecendo e dizendo que ficou claro. Ernesto, então, assim, nós já nos aproximamos aqui do meio-dia, né? 1h30 de encontro, chega próximo aí da hora do almoço, eu acho que acende uma luzinha aí que está na hora da gente partir para as conclusões. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir assim, que vocês falassem um pouquinho, porque o Anderson levantou a bola dessa história de, olha, falta gente do Pará e tal, e assim como do Pará, né, quer dizer, do Brasil inteiro. E aproveitar que a gente está aqui numa plateia assim, diversificada, que vocês falassem um pouquinho qual a preparação assim, que um estudante de física deve buscar, se ele tem a intenção de fazer uma pós-graduação nessa área, tanto assim, falando um pouco do ponto de vista teórico, não é? Quanto do ponto de vista experimental, quer dizer, o que essa pessoa deve ter em mente, porque muitas vezes naquela sua instituição não há um grupo que se dedica a isso, mas, quer dizer, então qual seria, assim, se essa pessoa chegasse com você e lhe fizesse uma pergunta, aí você já responde para todo mundo, assim, o tipo de formação que se espera. Você quer começar? Eu vou começar, Ernesto. Eu hoje tenho essa visão que mudou ao longo do tempo. Eu sou o cara da coisa mais generalista, sabe? Eu acho que você deve ter a formação mais generalista possível, procurando ter uma base nas coisas fundamentais. Ou seja, se a gente pegar lá do comecinho, né, uma das dificuldades de quem entra na física de uma forma geral é a base que vem do médio, que vem do fundamental, etc. Então, tem muitas boas exceções, mas a regra são pessoas que passaram por um ensino médio numa escola pública, cuja preparação não é ideal, adequada, etc. Mas suponha que você tem essa base, você chega na universidade, o ideal é que você tenha uma base sólida em coisas de matemática. Eu me lembro muito bem do meu primeiro orientador de iniciação, Rios Leite, mandando eu estudar a disciplina de matemática, que eu disse, esse cara é doido, eu não vou precisar disso nunca. No mínimo, eu vou precisar para entender as contas que Ernesto faz. Senão, eu posso não saber fazer a conta, mas eu tenho que entender. Então, você precisa ter uma base sólida em matemática. Você precisa ter uma visão ampla, aberta, ler coisas totalmente diferentes. Na física, tem que aprender aquelas coisas fundamentais da estrutura da matéria, etc. E ter a mente o mais aberta possível, ler muito, participar de coisas tipo colóquio, toda essa palestra aqui, essa de hoje é um assunto, eu não sei dar desse assunto, vou perder a palestra. Não tem nada a ver, vai escutar, vai soar bem nos seus ouvidos, eu digo para os alunos assim, apenas essas coisas para essa conversa, vira conversa de bar. Então, eu sou o cara tipo mais generalista, tá? Então, minha visão hoje é que a pessoa procure trabalhar em coisas mais multidisciplinares possível, com pessoas de áreas diferentes, porque é aí onde você aprende. Aquela coisa do eu sozinho acabou. O paper do eu sozinho
para mim não rola mais. Então, essa interação, eu interajo com gente de reumatologia, com gente eu sou da pós-graduação de odontologia já há mais de, sei lá, 20 anos. Tenho trabalhos com gente de reumatologia, agora estou envolvido com gente de fono e tal. Sempre tenho que fazer nessas coisas que você sabe e que serve para eles, e coisas que eles sabem que serve para você. E a minha visão hoje é essa: a base da matemática, a base das físicas, né, fundamentais, e o resto você aprender a aprender. Esse é que o físico tem que saber fazer. É isso aí, muito bom, Anderson. Eu somente acrescentaria o seguinte: você falou da trajetória, né, do caminho do estudante. E você, inclusive, iniciou esse caminho, como de fato é assim, inclusive antes da entrada na universidade. É verdade, né? Esse semestre eu estou ensinando Física Geral 1, Halliday 1, para as minhas turmas. Então, eu vejo o pessoal com dificuldades teóricas, com alguns gaps, né? Algumas lacunas de formação. E eu sei disso, que os cursos teóricos e experimentais também da graduação, muitas vezes não são fáceis. Mas não se intimidem aqueles cursos, aproveitem os cursos, tentem fazer os cursos da melhor forma que vocês puderem, porque certamente em algum momento no futuro, breve ou a longo prazo, os benefícios virão. E eu falo isso de experiência própria, assim. Por exemplo, Anderson falou que a nossa colaboração tem 5 anos. Eu lembro o dia em que Anderson chegou para mim: olha, você entende de vidro de spin? Porque estão aparecendo aí vidros de spin em lasers. Eu não sabia nada de lasers. Assim, o meu conhecimento de ótica era física 4 do Halliday, para você ter uma ideia, né? E aí, então, eu pensei comigo mesmo: eu entendo um pouco de vidro de spin, mas também sou uma pessoa de mente aberta. Então, por que não encarar esse desafio, mesmo depois de, sei lá, 20 anos de doutorado que eu já tinha, né? Então, topei encarar o desafio proposto por Anderson, aprendi muito, tenho muito que aprender. Cada paper que eu abro, aprendo horrores, livros, textos, né? Um pouco guiado por Anderson também. E é isso, gente. Aquela base boa, considero uma base boa que eu tive lá atrás, me permitiu talvez abordar problemas diferentes daqueles que foram da minha formação original como estudante, desde a iniciação científica. Ou, pelo menos, me permitiram não ter medo de encarar novos problemas. Não ter medo não significa que você vai ser bem-sucedido, não é isso. Você pode não ter medo e falhar, mas não tem nenhum problema em falhar. Qual o problema em falhar? Zero problema. Nesse caso aqui, felizmente, a nossa contribuição foi muito boa, e é muito importante ter, somente parafraseando um pouco o que Anderson falou, ter físicos teóricos e experimentais trabalhando juntos. Os melhores papers saem daí. Quando você tem um experimento bonito, bem feito, e você tem uma teoria acompanhando aqueles resultados experimentais. Aí você vai... Aí acabaram os limites. Certo? O céu é o limite. Então, minha mensagem aqui para o pessoal que está na graduação é o seguinte: se dediquem bem aos cursos da graduação. Não são fáceis, eu sei, mas tentem aproveitar deles o melhor que vocês puderem. E tentem, até com essa experiência, manter sempre a mente aberta para novos desafios. A ciência é isso. Fiz ciência, eu fiz física, porque eu não queria ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu queria que cada dia tivesse uma descoberta, um epsilonzinho novo que me acrescentasse. Né? E estou muito feliz onde eu estou hoje em dia. Perfeito. Muito obrigado, Anderson, Ernesto, pelas respostas e comentários de vocês. Aqui, o Antônio Rodrigues escreveu que a definição de inteligência é a curiosidade, é uma boa definição. O Denilson Marcos dos Santos escreveu que vocês falaram com ele, é pedagogo, matemático, e está aqui aprendendo com vocês. Na verdade, assim, como eu disse, não desfolhei aqui os currículos, né? Mas, por exemplo,
O Anderson foi secretário de Educação de Pernambuco. Então, quando ele fala de ensino médio, né, quer dizer, ensino fundamental, ele está falando com conhecimento de causa. Né? Quando o Ernesto falou, quer dizer, uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, né, de uma maneira geral. Imagina se você não tivesse feito bem o curso de Física 4, que pelo menos seria essa a sua lembrança, né, de ótica e etc. Então, assim, quer dizer, eu acho que todo curso é importante e eu acho que esse é um recado não só para os alunos, como para os professores, né, no sentido de que realmente a gente, né, quer dizer, a gente organiza muitas atividades de divulgação científica aqui, né? Então, a gente, às vezes, leva os telescópios para as pessoas observarem. Então, a gente já fez isso milhares de vezes. Então, às vezes, a gente tem aquela impressão de que realmente, né, quer dizer, puxa, eu estou fazendo isso pela milésima vez. Mas para aquela pessoa é a primeira vez. Para aquela pessoa é importante. Quer dizer, a gente vê o verdadeiro professor, na verdade, quando aquele professor que dá aula há muitos anos, né, mas não perde aquele brilho nos olhos, porque ele sabe que aquele curso, para aquele aluno, é a única vez que ele vai fazer e, por essa razão, tem que ser uma coisa especial, tem que ser uma coisa que vá abrir portas para o futuro dele como cientista, né? E nós vimos aqui duas brilhantes trajetórias e exemplos de cientistas que nos brindaram hoje com essa palestra, que nós vamos chegando ao fim, tá certo? E eu, mais uma vez, quero agradecer muitíssimo a vocês e vou pedir a todos que liguem seus microfones para uma salva final de palmas em retribuição a esse momento que tivemos. Muito obrigado.